Eu quero falar nessa noite aqui para os empreendedores, empresários, profissionais liberais, aspirantes a empresários, funcionários, não importa qual a sua situação profissional. Quando é a palavra de Deus, ela serve para tudo. Amém? Crê nisso? Mas Deus me trouxe no meu coração, eu quero trazer pelo menos 4 promessas de Deus que pode mudar a sua vida. Opa, que beleza, hein? Quer mudança na vida, hein? Amém? 4 promessas de Deus que mudam a sua vida. Eu pergunto, começo fazendo uma pergunta. Você tem sonhos? Quem tem sonhos? Todo mundo tem sonhos, né? Quem não levantou a mão não tem sonhos, tá bom do jeito que está, né? Mas todos nós temos sonhos, ainda mais se você é um empresário, empreendedor, você tem sonhos, você quer ver sua empresa crescer, você quer ver seus negócios prosperarem, você quer ganhar dinheiro, né? Quem quer ganhar dinheiro? Amém. Olha só o Anselmo aqui que eu vi aqui. Quer ganhar dinheiro? Ok. Nós precisamos entender, Deus prospera? Sim. Então o que acontece? Os sonhos, meus irmãos, fazem parte integral da nossa vida. É necessário, eu digo que até é vital você sonhar. Porque quando você parou de sonhar, na sua empresa você acabou de se estagnar. Não vai mais para frente. É igual a igreja aqui, a gente está cheio de sonhos, né? E trabalhamos, colocamos na presença de Deus, Senhor, trabalha, faça os milagres e as coisas vão prosperando. É assim também com a sua vida. Mas veja, eu não vim falar necessariamente sobre benefícios ou malefícios dos sonhos. Mas a gente deve saber que o maior problema, às vezes, que aumenta, por exemplo, depressão, obesidade, é porque às vezes você tem uma noite mal dormida, às vezes você acaba não descansando, não dormindo bem, e aí você tem os sonhos, as visões que na hora do seu subconsciente acontecem, ou então porque você teve um dia muito problemático, muitos problemas, tudo isso pode afetar o seu sono e afetar também os seus sonhos. Pode se tornar até um pesadelo, né? E é bem interessante que uma pessoa normal sonha na noite, você sabia disso? De 3 a 5 vezes. E os extras normais sonham até 7 vezes numa noite. Mas você não lembra tudo isso. Ou você lembra? Quase sempre a gente não lembra. É ou não é verdade? Agora, tem sonhos que são diferentes. Aquele que você às vezes, você entende que são sonhos divinos. Quem já teve, por exemplo, sonhos sobrenaturais aqui? Bom, alguns já tiveram, eu já tive. Você sabe que é sobrenatural, você sabe que é de Deus. Você tem aquele sonho porque você acabou de comer uma feijoada, aí é pesadelo, né? Tá aqui, rola a noite toda, está sonhando, está pesadelo. Assim que funciona. Então veja, mas por que a gente está falando de sonhos? Porque na realidade, Deus às vezes aproveita a questão, esses momentos do nosso subconsciente para falar conosco através de sonhos. Se você olhar na Bíblia, vários profetas de Deus receberam revelação de Deus através de sonhos, direcionamentos através de sonhos. Agora, também às vezes Deus também traz, às vezes numa concepção, por exemplo, no momento de um culto, às vezes Deus revela-se de uma forma clara e te traz uma visão de um sonho, de uma expectativa nova para a sua vida. Isso é muito normal. Então nós temos às vezes um momento onde nós estamos literalmente dormindo, nosso subconsciente, Deus pode nos revelar alguns sonhos. Nós temos um momento acordados, vamos dizer assim, que Deus também pode revelar sonhos, mas o mais importante de tudo isso é que de alguma forma Deus sempre vai intervir na nossa vida, vai nos mostrar alguma coisa para que a gente possa ter direcionamento de algo que Ele tem para nós. Até aqui dá para entender, amém? Então, eu creio que a chave deve ser, então, agora para nós, como é que eu converto, às vezes, o sonho que você tem, porque todo mundo levantou a mão que tem sonhos. Estamos falando, então, para empresários, eu não estou falando, talvez, de um sonho de um casamento, eu não estou falando de um sonho de ter um filho, eu estou falando de sonho em prosperar, ver sua empresa bem-sucedida, ver os seus negócios indo para frente. Como é que eu consigo reverter ou converter este sonho que eu tenho em um destino, em uma realidade? Dá para entender até aqui? Tem sonhos, então? Pergunto. Sim ou não? Sim. Ok. E como que eu faço isso agora, perante Deus? Algumas chaves, vamos dizer assim, para eu pegar e reverter esses sonhos num destino, numa realidade, numa nova etapa da minha vida. Qual é o processo que Deus faz? Veja, a meta de um cristão nunca deve ser necessariamente
realizar o sonho. Agora eu peguei você, agora ficou tudo doido. Mas a meta de um cristão deve ser converter-se no sonho que Deus tem para você. Agora deu para entender? Então a meta de um cristão não é necessariamente você realizar o sonho que está no seu coração. Mas é entender que Deus tem um propósito e Deus tem sonhos para a sua vida, e você converter-se então no sonho que Deus tem para você. Aí você vai ser bem sucedido. Então, como eu converto esse sonho, ou essa visão que Deus tem para mim, esse destino? E eu trouxe aqui, nós vamos começar vendo a experiência de Jacó. É o que eu trouxe aqui. Jacó teve um sonho na vida dele, talvez no pior momento da vida dele. Veja, você conhece a história, Jacó estavam buscando para matá-lo. Tinha acabado de enganar o seu pai, enganar seu irmão, estava sozinho, só tinha um pouco de azeite, é o que ele tinha, no meio do deserto, sozinho. Chega no lugar, se deita, usa uma pedra como travesseiro, e naquele local, ele tem um sonho, Deus fala com ele, e quando Jacó acorda, ele faz uma declaração: quão terrível é este lugar, Deus estava aqui e eu não sabia. Essa foi a declaração de Jacó. Veja como é triste a gente viver toda uma vida e não estar consciente onde Deus está. Jacó aconteceu isso. Ele se deitou e falou assim: eu não sabia que Deus estava aqui. Não estar consciente das experiências que Deus pode te dar. E o importante na experiência de Jacó é que ele teve essa experiência no lugar talvez mais difícil. Diz a Bíblia que ele estava sozinho, todo o contexto que eu já mencionei aqui, e foi ali que ele teve o seu sonho. Foi ali que Deus se revelou sobre uma pedra que ele usou como travesseiro. Já dormiu sobre uma pedra aí ou não? Alguém dormiu? Eu já dormi. Agora peguei vocês, hein? Vocês sabem, eu fui oficial do exército, filho, infantaria. Já fiz acampamento pra caramba, dormi já em pedra. Não é bom, não é confortável. Agora, Jacó ali não estava com pressa. Jacó ali não ficou em êxtase quando teve esse sonho, porque viu a Deus, aquela visão tremenda do que ele teve. Ele estava exatamente em um lugar deserto, onde fazia calor, lugar de muita areia, estava sozinho, ninguém ao seu redor, e Jacó ali nada ao seu redor dizia: meu Deus, Deus está aqui. Ou seja, todo o ambiente ao redor de Jacó poderia descaracterizar a possibilidade de Deus estar naquele local. A gente pensa, Deus vai estar na igreja, Deus vai estar num lugar bonito, sensacional. Agora o cara sozinho, sem dinheiro, sem nada, só com um pouquinho de azeite, dormindo numa pedra, areia de um lado, um calor danado, pobre, duro, fugindo para não ser morto. Aí você faz, Deus está aqui? Mas ali foi onde Deus se apresentou para Jacó. E muitas vezes, queridos, na nossa vida, a gente passa por circunstâncias onde a gente olha ao nosso redor e a gente não consegue ver o nosso redor de tamanhas dificuldades, indica a impossibilidade talvez de que Deus esteja ali. Já viveu isso na sua vida? De algum lugar que você está vivendo, alguma situação que você está vivendo, você fala assim, não, Deus não está aqui. Porque se Deus estivesse, talvez a coisa seria diferente. Esse é o nosso raciocínio humano. E às vezes nós estamos nesse deserto em nossa vida, a gente olha para o problema, olha para a dificuldade, e a gente não vê Deus ali nessa situação. Mas veja, se você não pode ver Deus no lugar onde você está, se você não pode ver Deus na circunstância que você está, não é o lugar que está errado, não é Deus que está errado. A probabilidade é que algo está errado com você. Então, se você não consegue esperar para ver Deus no lugar onde você está, não é que as coisas estão erradas, as circunstâncias ou o lugar, mas sim a probabilidade que o erro está na sua vida. Porque são nos piores momentos de nossa vida que Deus sempre vai estar presente. Perdeu a oportunidade de dizer amém aí, né? No pior momento da sua vida, Deus sempre vai estar presente.
O salmista diz lá em Salmo 139, 7, 8, para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estás. Ou seja, nós estamos aqui, e na verdade nós não podemos escapar da presença de Deus. Então em Gênesis 28, onde a gente vê todo esse contexto, Jacó se converteu, e conseguiu entender, e conseguiu converter o seu sonho no seu destino. E a gente tem que recordar esse texto, porque Jacó se encontrava, como eu disse, num local totalmente inóspito, no pior local possível. E a gente vai ver o texto e o contexto, ou seja, mas nós sabemos que ele encontrou Deus justamente nessa condição. E como sabemos que também as coisas com Jacó não mudaram instantaneamente, que é o outro erro que a gente costuma ter. A gente acha que então Deus entra no negócio e num passe de mágica tudo muda. Jacó teve a presença de Deus, não tinha entendido que Deus estava em todo lugar, e mesmo assim as coisas não mudaram instantaneamente. Então quando Jacó desperta do seu sono ou do seu sonho, continuou sendo um homem perseguido, continuou sendo um homem pobre, que não tinha paz, sozinho, mas algo no seu interior mudou, e que fez toda a diferença. Jacó acabara de reconhecer a presença de Deus ali naquele local, amém? 2 Coríntios 3,18 diz assim, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados, até aqui, olha que interessante, que quando a gente tem então um encontro com a presença de Deus, as coisas naturalmente mudam de forma. Tem que mudar, não tem jeito. A nossa vida começa a caminhar para o destino agora que Deus tem para nós. É isso que o texto quer dizer. Eu vou pular todo o Gênesis 28, depois você vai ler em casa, lição de casa. Porque esse texto aqui está em Gênesis 28, do versículo 10 até o versículo 22. Conta justamente essa história, onde Jacó ali dormiu, viu o céu se abrindo, Deus descendo do céu, os anjos descendo, e levantou, ó quão terrível esse lugar, esse não é outro lugar senão a casa de Deus, essa é a porta dos céus, essa foi a declaração de Jacó. E aí ele vem, versículo 22, e esta pedra que tem um poço por coluna será a casa de Deus, de tudo quanto me der, certamente te darei dízimo. Jacó ali faz um voto a Deus, para que se Deus o abençoasse, Deus fosse com ele prosperasse, voltasse na paz, ele chegaria e daria o dízimos ao Senhor. Esse foi o voto que Jacó fez. Entendeu que Deus estava ali, fez um concerto com Deus, fez um compromisso com Deus, que mudou toda a sua história. Gênesis 28, 10 a 22. Para a gente ganhar tempo, eu vou evitar de ler todos esses versículos, porque você já conhece a história. Todos conhecem a história de Jacó? Então, todo mundo conhece. Quem não conhece? Lição de casa, Gênesis 28, 10 a 22, tá bem? Beleza? Agora, então Jacó ali, quando acontece todo esse fato, quando ele vê desse sonho, e Deus se apresenta para ele faz esse voto com o Senhor, na verdade Jacó toma uma decisão que transcende agora as suas gerações. Isso é a primeira coisa que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Você não pode ter uma experiência com Deus, onde você reconheça que foi Deus que encontrou você, e não fazer mudanças radicais na sua vida. Vou repetir com mais simplicidade. Você não consegue ter uma experiência com Deus, entendendo que Deus marcou a sua vida com a presença dEle, e você não mudar. Esse que é o problema. E quando eu falo para empresários e empreendedores, é mudança mesmo. É mudança mesmo. Porque o mundo vai na contramão do que o Evangelho diz. E se você não tiver esse entendimento que você precisa ter mudança, você está indo conforme o mundo e não está indo conforme o que Deus tem para você. E para você ter êxito, para você ter sucesso, para você ter vitória, a tudo aquilo que Deus tem prometido para você, você precisa trazer a presença de Deus para a sua vida, e a transformação vai começar a fazer e acontecer. Não tem como não ser assim. Dá para entender, amém? Então veja que Jacó, ele promete dar o dízimo.
Foi a promessa que ele deu. Que o Senhor falou assim, não, se o Senhor for comigo, se o Senhor me prosperar, me proteger, me trazer de volta para minha casa. Olha Jacó falando para Deus, eu faço um voto, tudo que eu ganhar eu vou trazer o dízimo para o Senhor. Esse foi o voto de Jacó. Você fala, puxa vida, o pastor fala de dízimo? Não, eu estou mostrando que é a mudança na vida de um cara. Por quê? Porque Jacó, como a gente conhece a história dele, a gente sabe que o Jacó é aquele cara, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Tudo que ele queria para ele. Enganou o irmão, enganou o pai, enganou a família. Se ele queria, ele ia conseguir. Aliás, o nome de Jacó, enganador. É isso, né? Sim? Usurpador, enganador. Esse era o significado de Jacó, ou seja, o modus operandi de Jacó era ser um 7-1. Eu gostava de dar uma enganadinha aí. Conhece gente assim ou não? Eu também. Então veja, mas agora, quando ele entende e recebe a presença de Deus na vida dele, ele entende que Deus estava ali. Houve uma transformação agora na sua forma de pensar, e ele começa agora a tomar decisões diferentes. Ele teve essa experiência com Deus, e quando ele teve essa experiência com Deus, mudou tudo. Mudou tudo. Veja a história de Zaqueu, que eu acho que vocês conhecem também. Quando Jesus chega na casa de Zaqueu, começa a falar com Zaqueu, Zaqueu já se levanta, Senhor, eu vou devolver tudo que eu roubei. Jesus nunca chamou Zaqueu de ladrão, nunca. Jesus não disse que ele tinha que devolver absolutamente nada. Ele prontamente, com a presença de Jesus, olha a transformação. A gente fala assim, não Senhor, se eu roubei, eu vou devolver tudo. E diz ainda mais, hein? Eu falo assim, ainda vou pagar com juros. 25%, 40%, se ter que fazer, vou devolver muito mais do que eu roubei. Olha o que é uma verdadeira mudança. Onde o Senhor entra, onde a presença de Deus entra, tem que haver mudança. Está me entendendo, amém? Então a pessoa diz que está diante da presença de Deus e não muda a sua vida, não muda radicalmente a sua vida, é porque na verdade nunca esteve na presença de Deus. Olha o silêncio. Porque aquele que tem um encontro verdadeiro com Deus, a sua vida tem que ser diferente. Dá para entender, amém? Irmãos, viver, ser empresário e ser cristão, não é fácil não. Você vai na contramão do mundo. Mas Deus aqui promete para Jacó 4 coisas, 4 promessas. E eu quero me ater a essas promessas e depois ater ao que o Jacó fez, para que você saia daqui encorajado. Porque quando Deus está na sua vida, além das transformações, Deus tem promessas de bênção para vocês, para a nossa vida, amém? Crê nisso? A primeira promessa que Deus traz para Jacó, ele disse, a minha presença vai estar com você. Ou seja, a minha presença vai contigo. Diga aí, a minha presença de Deus. Diga aí, a presença de Deus vai comigo. Muito bem. Então eu venho te dizer nessa noite, meu querido irmão, que não há um dia sequer na sua vida, aonde você estiver, que Deus certamente não vai acompanhar você. Se você é de Deus, não tem um dia sequer que Deus não vai estar acompanhando você. Talvez eu podia ampliar isso e dizer o seguinte, se Deus está acompanhando você, será que Ele está feliz com as suas decisões? Mas veja, talvez você não sinta, talvez as suas emoções não te permitam sentir que Deus está ao seu lado. Só que, meu irmão, há uma coisa que é garantido, Deus está ao seu lado, onde quer que você estiver. Dá para entender? Então, no maior das suas, estou cheio dos problemas, no maior da sua obscuridade, da maior dificuldade, da maior luta, Deus estará com você lá. Podia dar N exemplos na palavra de Deus. Nas dificuldades que pessoas tiveram, profetas tiveram, discípulos de Deus tiveram, em todo momento o Senhor estava ali presente. Então saia com essa primeira promessa. O Senhor está comigo, amém? Diga aí, o Senhor está comigo. Segunda promessa que Deus traz a Jacó, ele diz o seguinte, ó Jacó, eu vou te proteger, eu vou cuidar de você. Então diga aí, o Senhor me protege. Olha que bênção. Vai estar com você e vai te proteger.
Se algo maravilhoso que a gente tem que entender é que existe proteção de Deus para nossas vidas. Poucos acreditam nisso. Roberval, poucos. Há proteção de Deus para nossas vidas. Crê nisso? Tem que começar a crer, meu irmão. Tem que começar a crer. Deus protege, Deus cuida. Agora, não quer dizer que não vai vir nada contra nós. Não quer dizer que não vai haver dificuldade, que a gente não vai ter até momentos de perigo ou de tensão. Não se trata disso. Quer dizer que quando o mundo decide te atacar, quando chegam os problemas, vem a proteção de Deus sobre você. É isso que a gente tem que entender. Há uma mão poderosa de Deus que te protege, que te guarda. E de alguma forma ou outra, Deus vai usar, Deus vai vir, Deus vai entrar com providências, vai te proteger, vai cuidar, mesmo de das formas mais peculiares que tiverem, Deus vai proteger e você vai se surpreender por isso. Amém? Terceira promessa que Deus traz para Jacó. Jacó, vou te prosperar. Olha, isso é boa, né? Fala, Deus vai me prosperar. É? Se fosse o Silvio Santos aqui, quem quer dinheiro? Deus pergunta, quem quer dinheiro? Não, mas isso aqui é o seguinte, Deus vai prosperar. Diga aí, Deus vai prosperar. Ou seja, Deus vai prover, vai dar aquilo que você necessita. Amém? Veja, Deus prometeu provisão. Mas Deus não te prometeu ou não prometeu que você vai ser multimilionário. Apesar que na Bíblia está cheio de multimilionários. Jacó foi um deles. Está certo? Mas não há uma promessa para você ficar rico, milionário. Há uma promessa que Deus vai cuidar de você em todo o tempo. É diferente. Para alguns, dentro dos propósitos de Deus, Ele pode trazer muito dinheiro. Né? Mas não é isso que é a promessa de Deus. Ou seja, o que Deus promete é o seguinte, se você trabalha direito, você tem o direito a comer. Se você trabalha, você tem o direito a prosperar. Tá certo? Mas você tem que ser diligente com as coisas que você faz. Outro dia eu atendi dois casos aqui. Atendi um empresário. Falou, pastor, eu fiz isso aqui, peguei esse empréstimo, paguei isso aqui, fiz isso aqui e tal. Fez a casadinha, né? Paga de um, pega outro, deu aquela, pedalou, né? Eu falei assim, pois é, e agora? Agora estou com um problema. Ok, dá para entender. Não foi diligente. Não usou de sabedoria. Teve uma necessidade. Usou da esperteza. Mas agora tem um problema. E a gente chega a Deus, assim, como eu saio disso? Mas você mesmo plantou isso. Aí outra vez atendi uma moça, acho que não está aqui não, mas não há problema nenhum se ela tivesse. Aí ela falou assim para mim, pastor, tem uma palavra que eu vou ser empresária. Que beleza, ela era uma executiva num certo negócio. Falei, que benção. Eu perguntei, tem dinheiro? Não. Não? Tá. Já sabe o que vai fazer? Não. E ela queria sair do emprego e já abriu o negócio. Eu falei, mas você sabe o que vai fazer? Não. Tem um dinheiro para fazer? Não. Então, depois você vai ficar desempregado, sem dinheiro, e vai botar a culpa em Deus. Então, primeiro, pensa o que vai fazer, consulta a Deus, trabalhe isso, guarde os recursos necessários, né? Deus ainda vai abrir a porta, porque a sua palavra, se for de Deus, que você vai ser empresário, Deus não fura a sua palavra, você vai ser. Mas Deus nunca falou quando. Quer dizer que não, pode ser que não seja hoje, pode ser que seja daqui a 10 anos. O Sérgio acabou de dizer que ficou 35 anos em CLT, depois que foi ser empresário. De repente Deus já tinha uma palavra para ele, queria ser empresário, mas esperou 35 anos para ser empresário. Então, a prosperidade de Deus é clara, vem, mas a gente precisa ser diligente. Diligente. Deus tem prometido cuidar de você, prover o que você necessita, tanto de manhã como de tarde, de noite, Deus vai prover. Deus diz, vou fazer. Glória a Deus por isso. Amém? Quarta promessa que Deus deu para Jacó. Falou assim, Jacó, eu vou te dar paz. Diga aí, paz. Ou seja, minha presença vai com você, vou cuidar, vou prosperar e vou te dar paz. Porque nesse mundo, meu irmão, está cheio de gente, cheia da grana aí, mas o que menos tem é paz. Porque o único que pode dar paz, aquela paz sobrenatural, é nosso Deus Todo-Poderoso. Ele diz lá em Filipenses 4,7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.
Então talvez você me pergunte, mas pastor, veja, estou cheio de conta para pagar, como é que eu posso ficar tranquilo? É verdade. Como é que eu posso ficar tranquilo, ter paz, se eu estou no meio da crise, no meio da dificuldade, devendo para todo mundo, ninguém me paga, como que eu posso ficar tranquilo? É verdade. Não sei responder essa pergunta, se pensar por mim. Mas o que eu tenho certeza, que a resposta é o seguinte, olha querido, nós estamos falando de paz, tá bom? Na grande verdade, não importa. Porque quando você tem a paz de Deus, parece que as coisas das dificuldades não importam. Há uma proteção nas suas emoções. E Deus vai te dar estabilidade. O que importa é que o Deus que eu sirvo tem o controle de todas as coisas. E a gente precisa acreditar nisso, precisamos crer nisso. A gente brinca aqui, eu pastor Anselmo, porque todo dia 10 a gente paga uma pancada aqui desse imóvel. Né? E quando a gente vai chegando perto da data, aí o Anselmo vem lá, ó Milton, ei caralho, precisamos cortar isso aqui, isso aqui, tá beleza. Estamos certo, estamos olhando para o lado humano, estamos olhando os problemas. Traz medo, traz insegurança, traz ansiedade. Aí eu brinco com o Anselmo, tá bom Anselmo, vou ligar para o chefe e vamos ver o que ele fala, né? Vou falar com o dono da obra. O que eu vou fazer? Vou orar, Senhor, está chegando o dia aí, precisa aparecer a grana aí, toca no coração do povo. Nós estamos aqui já há um bom tempo. Nunca faltou. Nunca faltou. Agora, não quer dizer que a gente está cheio de dinheiro. É diferente. Tá certo? Mas nunca faltou. Nós vamos pagar 2 milhãozinhos ali? Fala assim, Deus vai dar. Mas vai dar usando a sua vida e a minha também. Vai faltar? Não vai faltar. Se eu pensar hoje, eu já fiquei sem dormir várias noites. Ai meu Deus, essa noite eu lembrei de um negócio que depois eu tenho que falar para você. Eu nem vou falar agora, você já vai dormir. Eu falei, caramba, esqueci um negocinho aí que, né, assim, tem que tomar cuidado. Né? Então, você fala assim, mas Deus é quem traz paz. Né? É Deus que traz paz. A gente sabia que a gente está no lugar certo, tem dificuldade? Tem, vamos orar, Senhor, traz uma porta, entra com a providência, cuida dessa situação, abre um cliente novo, traz aquele que está devendo lá, não sei o quê. Gente, eu já recebi dinheiro de gente que eu nem esperava que eu ia receber. Estava no fundo perdido, falei, não vou receber, depois que aparece, eu resolvi te pagar. Falei, pô, que beleza. Né? E me trouxe, na época do empresário, me trouxe salvação ali naquilo que eu esperava. Já entrou cliente que eu nunca esperava que ia entrar assim da noite para o dia. Já contei várias vezes aqui, que eu pensei que ia fechar uma unidade, e falei assim, pode aparecer o cliente da noite para o dia. Deus promete, Ele está conosco, está comigo todos os dias da minha vida, está com você, meu irmão. É promessa de Deus. Sabe, eu tenho que sair nessa noite aqui com essas 4 promessas, que Deus está comigo, Deus me protege, Deus provê, Deus me dá paz. Vamos lá, Deus está comigo. Vamos lá, não, vamos todo mundo junto, né, para essa escola aqui, mas tudo bem. É para você sair aqui marcado. Fala, Deus está comigo, Deus me protege, Deus me provê, Deus me dá paz. Sabe, quando você acorda de manhã, marca essas 4 frases. Acorda de manhã, você sai de casa, você vai orar, Deus fala assim, ó, Deus está comigo, Deus me protege hoje, Deus vai prover, Deus vai me dar paz. Essa tem que ser a sua confiança. Você vai chegar à noite, vai deitar, antes de deitar, faz a sua oração, e Senhor, obrigado, porque o Senhor me protegeu, porque o Senhor esteve comigo, o Senhor proveu, o Senhor me trouxe paz, e assim todos os dias, declare as promessas de Deus para a sua vida. Viva das promessas, é palavra de Deus. A palavra de Deus nunca volta vazia, ela vai te fortalecer, vai te dar tranquilidade. É assim que Deus trabalha. Agora, no meio de todo o seu caminhar, essas promessas, então, é que vão permitir transformar o seu sonho em realidade, o seu sonho no seu destino. Então, qualquer um que esteja tentando transformar um sonho, algo que você está sonhando, numa realidade, sempre sente que parece que o mundo, ele vai contra você, não é verdade? Tudo dá errado, Wade Murphy, tudo dá errado, tudo para impedir, meu Deus, tudo está errado. Mas a gente sabe que Deus promete transformar nossos sonhos, nossas visões, nossos destinos. Então a gente se levanta com ousadia, Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor me protege, eu sei que o Senhor provê, eu sei que o Senhor vai me dar paz. Então quando eu me deito, eu posso sim dormir com tranquilidade, na paz, porque eu sei que as promessas de Deus estão sobre a minha vida. Amém? Agora a pergunta deve ser a seguinte, então qual vai ser a minha reação? O que eu tenho que fazer? Porque eu já sei que as promessas estão comigo. E o que eu faço então? Quando eu tenho a dificuldade, quando eu tenho a luta, quando eu tenho os desafios?
como a gente alcança esse processo, como a gente faz para que as coisas aconteçam. Vamos ver na vida de Jacó o que ele fez. A gente está vendo as promessas que Deus deu, vamos ver o que Jacó fez agora. Porque quando Jacó se levanta, ele tem uma reação poderosa ali. Ele começa a declarar: qual terrível é esse lugar, não é outra coisa senão a casa de Deus, porta do céu. Essa foi a declaração quando ele acordou. E aqui há 3 conceitos da reação de Jacó que eu quero trabalhar aqui nos minutos finais, desse sonho que Deus deu para a vida dele, esse destino para a sua vida, que também é para a sua vida, e vamos ver brevemente esses 3 pontos. Então, primeiro, quando a gente olha e observa Jacó, a primeira coisa que ele teve foi realmente a revelação da presença de Deus. Ou seja, você não pode encontrar a Deus se Deus não encontrar você. Começa por aí. A realidade é que a presença de Deus é algo que vai ser revelado na sua vida. É uma experiência que você não pode explicar. Você precisa ter uma experiência com Deus. É uma experiência que nem sempre vai fazer sentido. É um momento de uma realização em sua vida, onde você vai entender que Deus é real, que Deus está aí contigo. E aí você vai tentar explicar para certas pessoas e ninguém vai conseguir entender. Então, meu irmão, minha irmã, você precisa ter experiências com Deus. Perdeu a oportunidade de dizer amém. Porque como você pode querer ter uma vida de fé, andar conforme promessas de Deus, e você não tem suas experiências com Deus? Eu lembro que o pastor Seymour Cray já veio aqui várias vezes, e ele teve uma dificuldade muito grande com um dos filhos, com câncer. E então ele conta isso todas as vezes que ele vem, às vezes ele sempre conta porque é muito lindo. E eles oraram e tentar explicar uma doença, ainda mais para um filho, para um pai, é uma coisa terrível. Terrível. E pela graça de Deus, o filho dele foi curado. Foi curado, graças a Deus. E ele traz uma palavra que é muito interessante. Filho, agora você vai estar tendo as suas experiências. Até então você vivia com as minhas. Então, meus irmãos, é muito bom você ouvir as minhas experiências. Desculpa, são minhas. Isso vem por causa do meu relacionamento com Deus. Porque Deus quer ter relacionamento com você. O Anselmo tem a deles com Deus. O Sérgio tem a deles com Deus. Cada um tem a sua. Você precisa ter a sua experiência com Deus. Jacó não teve, ou não tinha. E ele entendeu naquele momento: meu Deus, acabei de ter uma experiência com a presença de Deus e mudou a vida dele. Então veja, às vezes a pessoa chega e pergunta, eu já tive essa pergunta chegando para mim: pastor, como você sabe que Deus é real? Se fosse eu perguntando para você, você sabe me dizer? Não precisa falar não. Mas pensa nisso. Você está pregando o evangelho para um amigo seu, do seu trabalho, dos seus conhecimentos. Mas como você sabe que Deus é real? Eu falo da minha classe lá, falo assim: alguém estava lá quando Jesus morreu? Alguém está aqui? Estou perguntando. Estava lá? Alguém viu Jesus ressuscitar? Ninguém viu? Como sabe que ele é real? Nós pela fé. Cremos nisso. Mas a fé é plantada no nosso coração através do Espírito Santo. Mas aquele que não tem Jesus no coração vai perguntar: como você sabe que Deus é real? Veja, não há uma maneira para você explicar racionalmente aquilo que às vezes não vai fazer sentido nenhum. Mas eu posso mostrar na Bíblia, posso até mostrar algumas coisas, aquilo que Deus fez na minha vida, mas para a pessoa às vezes não vai fazer muito sentido. Veja, porque aquilo que faz crer que é real é uma revelação pessoal que você tem. É uma experiência que você tem. Porque sobrenatural não se explica, se vive. É igual você falar: eu estive em fevereiro, eu estive visitando Dallas, as maiores igrejas do Texas.
fui lá numa convenção lá junto, tive com o pastor Anselmo lá, visitamos alguma igreja, fizemos uma convenção, foi sensacional. Está aqui, gente. Eu falei assim, gente, eu peguei menos 20 graus. Frio, né? É, não é? Menos 20 graus, frio pra caramba. Mas o lugar era lindo. Comi uma boa comida, fiz bons amigos. Por mais que eu me esforce para falar para vocês, tudo aquilo que eu senti, tudo aquilo que eu realizei naquele local, só são palavras, porque você não estava lá para ver comigo, ou para sentir o frio que eu senti, para participar da onde eu participei, do congresso que eu participei. Então veja, olha que interessante, olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 12, 2 e 4, isso eu vou ler. Olha que interessante, fala assim, ó, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. O Paulo é gozado, né? Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Olha que texto interessante. Ou seja, há coisas que a gente vai querer explicar, que não tem palavras no mundo natural que a gente pode descrever uma experiência com Deus. Você já teve uma experiência com Deus que você, olhos humanos, não dá para explicar? Quem teve? Ó, vários tiveram. Dá para explicar? É Deus. Quem já foi curado de alguma doença sobrenaturalmente por Deus aqui? Teve aqui? Aqui, ó, pessoas levantaram a mão. Médico explica? Não. Remédio vai explicar? De jeito nenhum. Só sabe quem viveu. Né? É igual aquele leproso, né? Jesus curou. Se apresenta lá no templo. Calma, rapaz, você vai curar do sábado. Eu não sei, velho, mas é o seguinte. Eu sei que eu era assim e agora eu estou curado. E esse foi Jesus que curou. É assim. Não se explica, se vive. Por isso a minha oração nesta noite é que Deus se revele na sua vida de uma forma especial, sobrenatural. Aí sim você vai começar a ter as suas experiências. E essa experiência não é necessariamente coletiva, pode ser coletiva, pode ser aqui, Deus trazer uma experiência para todos nós aqui, mas ela é pessoal, é uma experiência transformadora, que começa agora a mudar a sua perspectiva, as suas prioridades, começa a mudar o seu comportamento. Pastor, eu quero ter essa experiência. Eu não tenho fórmula, mas tem alguns indícios. Vai ter que orar, vai ter que ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus. Observe a criação, começa a ter intimidade com o Senhor, com as relações com Deus. Porque na sua vida, meu irmão, tem que ter uma marca, tem que acontecer algo diferente. Amém? Vocês sabem, eu fui 25 anos empresário. Mas Deus me mudou tanto, é porque você não me conhecia antes. Alguns mais antigos aqui, Anselmo me conhecia há bastante tempo, Paris aqui me conhecia há muito tempo. Deus mudou tanto. Mas por que mudou tanto? Porque primeiro que Deus me deu experiências que mudaram a minha vida. Eu não tinha como continuar sendo a mesma pessoa. Eu não tinha como ser um pastor igual. Não tinha. Porque Deus mexeu nas minhas entranhas, mexeu comigo. Então, meu irmão, você tem desafio na sua vida. Você tem desafios, lutas para viver. Mas o maior desafio é você trazer a presença de Deus e que Ele se revele na sua vida, porque quando você tiver isso, você vai viver uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Agora, o maior desafio é você viver a resistência da mudança. Esse é o maior. Porque às vezes a gente está no comodismo, está bom do jeito que está. Agora, é impossível estar diante da presença de Deus e a sua vida não mudar. É impossível você estar na presença de Deus e sua vida não mudar. Dá para entender, amém? Esse é o desafio para você. Segundo, então primeiro é entender que há uma revelação divina para você, uma experiência para a sua vida. Segundo, a gente tem que entrar no processo de reconhecer agora a presença de Deus. Ou seja, certamente Deus está aqui. Certamente. Crê nisso? Jacó se levantou e falou assim, certamente Deus está aqui, eu não sabia. Então você tem que reconhecer isso com a sua mente, com o seu coração, com os seus pensamentos. Está lá na tua empresa, creia, Deus está lá.
Está no problema? Creia, Deus está aqui. Muda isso, meu irmão. Muda isso. Porque a gente tem que desabrochar, sabe, essa sensibilidade espiritual dos nossos corações. Tem que mudar isso. De exercer um discernimento maior nos nossos corações do que é a presença de Deus. Reconhecer Deus em todas as coisas, mesmo nas coisas ruins. O pão que você come todo dia, Deus é que está te dando. Sabe por quê? Nem todo mundo tem pão para comer. Aí você fala, eu sou pobre porque eu como arroz com ovo, apesar que eu adoro arroz com ovo. Né? Geminha mole ainda, meu Deus do céu. Né? Aí vê lá o Serjão com 4 anos para fazer academia, aí você já pô, não dá, né? Mas você come, eu sou pobre, só como arroz com ovo. Tem gente que não tem arroz com ovo para comer. Quem colocou esse arroz com ovo na sua mesa foi Deus. Então você tem que começar a reconhecer onde é que você esteja, qualquer situação que você esteja, que Deus está ali presente na sua vida. Reconheça, não tem nada a ver com você, é com Ele. A gente tem que reconhecer isso na nossa vida. Aprenda a ver Deus nas relações ao nosso redor. Aprenda a ver Deus na sua esposa, aprenda a ver Deus no seu marido, aprenda a ver Deus nos seus negócios. Deus está ali. E às vezes você fecha esse olho. Dá problema, recorre a Deus. Mas tá bom, Deus sumiu. Está de férias, Senhor, nem vem. E às vezes a gente vê mais o mal da nossa vida do que no dos outros, né? A gente acaba, Lady Murphy, né? Tudo comigo. Mas na verdade, as suas relações, o seu trabalho, nós precisamos reconhecer que Deus está ali. Nos seus desafios, nas suas dificuldades, Deus está ali. Então, quando um desafio surge na sua vida, Deus faz algo novo, algo diferente, meu irmão. Mas você tem que estar com Deus ali, reconhecer que Ele vai estar lá junto. Quando chega um desafio na sua vida, ao invés de você se preocupar, o que tem a dizer é você orar e falar, Senhor, o que eu faço com isso? Qual vai ser a saída? Porque tudo que o homem pensa contra mim, parece que acontece, mas Deus está dizendo, não, eu tenho algo diferente para você. Sabe qual que é o verdadeiro otimismo? Otimismo não é pensar que as coisas vão bem. Mas otimismo é pensar que com Deus todas as coisas vão bem. Olha que diferença. Ou seja, pensar que Deus vai fazer com que tudo se saia bem. Esse é o otimismo do crente. Não pode ser, as coisas vão bem. Eu quero otimismo. Não, eu sou otimista porque eu sei que com Deus as coisas sairão bem. É diferente, meu irmão. Não vai sair bem por causa da minha força, mas vai sair bem porque o Senhor está comigo. É essa a diferença que você tem que carregar para a sua vida, para os seus negócios. Então eu e você temos que pensar o seguinte, olha, nas pequenas coisas que devem fazer a nossa vida para alimentar esse reconhecimento, aprender a deixar de lado as distrações do mundo. Porque às vezes a gente se envolve com outras coisinhas aí, meu irmão, esquece isso. Desliga a TV, desliga a Netflix. Desliga o TikTok, desliga o Instagram, vai e entra na presença de Deus. Vai orar, abre a janela, vê a presença de Deus. Você fica de madrugada lá no TikTok, eu sei que tem gente que fica. Nem me enganar, não. Abre a janela, vai para a varanda, olha para o céu, vê as estrelas lindas lá. Fala, Senhor, como o Senhor é grande. A tua bondade é grande, está com a minha vida, tem minha casa para dormir, minha família aqui, estou protegido, estou guardado, estou na luta, mas o Senhor é maior, o Senhor é Deus Rei do universo, o Senhor tem saída para mim. Muda essa história. Antes de sair da sua casa, dê graças a Deus. Aprenda a escrever as coisas que Deus faz para a sua vida. Essa é boa, porque às vezes é necessário recordar aquilo que Deus fez. Quando você escreve, aliás tem agendinha na livraria lá, depois você pega a agendinha e vai escrevendo o que o Senhor fez. Aí quando você está meio cabisbaixo, com um probleminha, pega a sua agendinha e vai, puxa vida, olha, Deus respondeu isso, Deus respondeu isso, Deus respondeu isso, Deus abriu essa porta, Deus abriu essa porta. E olha, se Ele fez tudo isso, Ele vai continuar fazendo em nome de Jesus. Amém? Terceiro, para acabar. Jacó demonstrou confiança na presença de Deus. Diga aí, confiança. Confie na presença de Deus.
Sabe que alguns interpretam esse texto, dessa tribulação que Jacó teve, dizendo que talvez Jacó foi intencional ou condicional. Ah, se Deus vai comigo, se Deus me abençoar, se Deus fizer isso, eu vou estar com saúde, vou estar com próspero, com dinheiro. Ah, então eu vou dar o dízimo. Não é isso. Interpretação completamente errada. Então acaba falando, então Jacó não tinha fé, Jacó deu uma condição para Deus. Mas veja bem, vamos entender uma coisa. Quando você não tem nada, essa é a única coisa que você pode dizer mesmo. Eu não tenho nada. Não é verdade? Ou seja, quando você não tem nada em sua vida, a única coisa que você pode dizer, Senhor, abençoa isso. Senhor, traz a vitória nessa situação. E faz isso, Pai, porque eu preciso e certamente eu vou fazer minha parte. Esse é o olhar que aconteceu com Jacó, é o que Jacó estava dizendo. Então, diante de tudo isso, Senhor, eu vou confiar no Senhor, que o Senhor vai me prosperar, vai abrir as portas. Então, se alguém que você pode confiar, meu irmão, é na presença de Deus. Esse você pode confiar, é nele que a gente tem que estar dependente todos os dias da nossa vida. Caminhar com essa segurança, caminhar com valentia, com seu coração, com a paz interior, que Deus está te acompanhando. Essa tem que ser a nossa fé, confiar que o Senhor Jesus está conosco. Veja, Deus vai colocar na sua vida palavras certas. Deus vai colocar na sua vida o caminho correto. Deus vai colocar na sua vida pessoas corretas. Confie em Deus. Senhor, eu confio em Ti, minha dependência está em Ti. Porque se o Senhor prometeu que o Senhor estaria comigo, vai me proteger, vai me prosperar e vai me dar paz. Olha que benção. Jacó tomou naquele momento 3 decisões importantes, a quais você e eu temos que tomar hoje. Jacó decidiu dar a Deus adoração, pois ele entendeu que Deus estava presente naquele local. Jacó reconheceu a presença de Deus em tudo, e ainda decidiu fazer aquele local um local de adoração, e fez um altar ali. E Jacó confiou em Deus. Lembre-se dessas 4 promessas. Deus está. Deus está. Deus me provê. E Deus me dá paz. E como você chegou hoje aqui? Está precisando de proteção? Está precisando de provisão? Está precisando de paz? Está achando que Deus não está com você conforme a dificuldade que você está vivendo? Vamos ficar em pé aqui, vamos orar, né? Porque se você vem na igreja, é para você ser desafiado. Se você vem na igreja, é porque você veio para ouvir a palavra de Deus. E você tem que sair aqui diferente do que você entrou. Então eu te convido para nós termos um momento agora do altar de Deus. Não importa a situação que você está vivendo. Importa como você vai sair daqui. Importa o que Deus vai fazer nessas mudanças de posicionamento que você tem que ter. Nessas mudanças de intencionais que você às vezes não percebia e agora está percebendo que Deus pode agir na sua vida. E quem precisa de uma oração para os seus negócios, para a sua vida, para o seu futuro, para os seus sonhos sendo realizados, para a bênção que você está precisando, vamos vir para o altar, nós vamos orar aqui, vamos ter um tempo na presença de Deus. Deus vai abençoar e vai abrir portas em nome de Jesus, eu creio plenamente. Eu vim aqui para orar para pessoas que precisam de mudança de vida. E estou esperando você aqui. Se você quer continuar como está, pode continuar. A decisão é sua. Passinho aqui para frente aqui, ó. Isso. Põe em mim meu coração. Porque tudo que há dentro
dentro de mim. Dentro de mim. Necessita ser mudado. Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim, porque tudo que há dentro do meu coração, dentro do meu coração, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Você acabou de cantar que o seu coração precisa ser mudado, que você necessita mais do Senhor. E é o que Jacó fez. Ele reconheceu que Deus estava ali. Ó, tem uma palavra para você, para o seu coração. Na sua dificuldade, Deus está ali. Aquilo que você está passando no seu negócio, na sua vida, Deus está ali. Você está falando, mas Senhor, eu estou com tanta dificuldade, como é que Deus pode estar ali? Deus está ali. E você nem sabia. Deus está ali. Você precisa trazer a presença dele agora para a sua vida. Você precisa trazer a presença dele, porque ele está lá. Sabe o que está faltando? É você, Senhor, a tua presença precisa vir. Eu preciso das suas experiências comigo, para mudar, para transformar. Começa pedindo isso para Deus. Senhor, muda o meu agir, muda, Senhor, o meu coração. Eu necessito mais de ti. Faz essa oração para Deus. Seja sincero com o Senhor. Senhor, eu não estou vendo o Senhor mediante as dificuldades, as lutas. Os sonhos que o Senhor tem colocado no meu coração não estão sendo realizados. E eu não estou vendo isso. Mas hoje o Senhor me mostrou, sim, sonhos do Senhor para a minha vida. As esperanças estão sendo renovadas, porque eu entendi que o Senhor estava aqui, eu não sabia. Deus, tua palavra é clara, Senhor. O Senhor está comigo. Diga aí, o Senhor está comigo. Meu Deus, que hoje cada um saia daqui com essa convicção, que o Senhor está com cada um de nós. Está em qualquer situação, em qualquer momento. Pai, então vai abençoando, transformando situações, Deus. Pai, eu confio no Senhor, Deus. Diga aí, o Senhor me protege. Diga, o Senhor me protege. Diga mesmo, o Senhor me protege. Pai, ó Deus, carecemos da tua proteção, da tua direção. Pai, em nome de Jesus, põe a proteção do Senhor, ó Deus, aqui. Traz, Senhor, vitória para os teus filhos. Direcionamento sobrenatural, Senhor. Mudanças, Senhor, que precisam ser mudadas, Pai. Mas alguns que estão se sentindo inseguros, Pai. Então, em nome de Jesus, muda esse quadro, Senhor. Vem com a tua proteção, com a tua graça, porque o Senhor está do nosso lado. Há uma proteção do Senhor de dia, de tarde, de noite. O Senhor está presente, Senhor. Diga aí, o Senhor provê. Diga sem medo, o Senhor provê. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu declaro a bênção da prosperidade agora para os teus filhos. Aquela que vai, Deus, transbordar. Pai, o Senhor conhece os teus filhos e conhece a necessidade de cada um. A tua palavra diz que o Senhor iria prover, e eu peço ao Senhor agora, Pai, entra com a provisão sobrenatural, Senhor, nesta noite. Traz, Senhor, aquilo que cada um necessita, Senhor. Pai, se faz presente, Senhor, na área financeira. Se faz presente, Senhor, no sustento. Abre portas que estão sendo fechadas, Senhor. Aquela que o inimigo vem para atrapalhar, mas hoje entendemos que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor luta as nossas guerras, Pai. Abre portas, traz a bênção e a provisão do Senhor, Senhor. Entra com a prosperidade do Senhor, ó Deus. Prospera teu povo, Senhor. Diz aí, o Senhor me dá paz. Pai, em nome de Jesus, traz a paz agora, Senhor. Vem com o teu poder, manifesta, Senhor, a paz. Aquela que dá tranquilidade, que dá convicção que o Senhor está conosco. Aquela que nos dá segurança, Senhor. Novas esperanças. Pai, eu confio no Senhor. Sei que o Senhor é por nós. Tua palavra diz que o Senhor é por nós, quem será contra nós? E a nossa segurança está em Ti, Pai. Então, Senhor, traz a paz. O sono de descanso, o sono dos justos, Pai. Pois confiamos no Teu agir. Confiamos na Tua graça. Confiamos no Teu poder, Senhor. Pai, aqui entregamos nossas vidas, entregamos nossos sonhos ao Senhor.
Nossos sonhos nessa noite estão colocados no teu altar, para que o Senhor entre com a tua bênção, para que o Senhor, ó Deus, traga a vitória e realize aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Pois assim confiamos no Senhor, que o Senhor tem grandes coisas, e assim adoramos o teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Vou falar o que o Espírito Santo está falando no meu coração para fechar. Tudo isso que eu ministrei está em Gênesis 28, a história de Jacó. A gente aprende na escola bíblica. Mas Jacó tem uma chave ali, que o Espírito Santo está falando agora no meu coração. Eu te falo isso com propriedade, porque eu já estive no lado empresarial durante muito tempo. Então eu sei as dores, eu sei as dificuldades. Mas Jacó fez algo que, eu não digo que surpreendeu a Deus, mas que mexeu com Deus, vamos pensar assim. Quando Jacó então descobre, né? Deus está aqui, Deus é presente, Deus vai comigo. Ah, o Senhor vai me abençoar e me prospera. Jacó fez um voto, diga aí voto. Ó, meu irmão, algumas chaves no reino celestial, não é para todo mundo, para alguns aqui, tá bem? Tome isso para o seu coração se você sentir isso. Algumas chaves no reino espiritual, principalmente em dinheiro, se faz com dinheiro. Então talvez você esteja esperando uma bênção chegar na sua vida. Entenda bem o que estou falando. Ah, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, abre essa porta. E se trata de recursos, se trata de dinheiro, resultado. E parece que a coisa não vai. A chave para você nessa noite, por isso eu falei, não é para todos não. Se o Espírito vai fazer o seu coração, você vai fazer esse voto com Deus, não é comigo não. A chave, faça um voto. Senhor, como Jacó se levantou, se o Senhor for comigo, me abençoar, me prosperar, me trazer em segurança, eu vou dar o dízimo de tudo aquilo que eu recebi. Esse foi o voto de Jacó. Não estou dizendo que esse tem que ser o seu voto. Apesar que dízimo não é voto, dízimo é adoração. O que eu estou dizendo é o seguinte, se você tem algo que você está esperando de Deus, parece que está emperrado, essa palavra está aí, você vai colocar isso no coração perante de Deus. Senhor, essa situação, dá nome, eu digo assim, dá nome aos bois, fala aí que é claro. Essa situação que está emperrada, eu não estou vendo acontecer, parece que o negócio não vai. Senhor, como eu vi a tua palavra, como eu vi hoje a tua palavra, o Senhor está falando no meu coração. Então eu faço um voto contigo. Se o Senhor me abençoar, olha aqui, igual o Jacó. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo, eu prosperar nessa situação, eu ter esse resultado que eu estou aguardando, essa bênção que eu estou aguardando, Senhor, o meu voto é X. Não adianta assim, você quer dinheiro, vai dar um voto, vou dar um voto, então vou lá. Né? Se você está um voto, se você está buscando recursos, faça um voto em dinheiro, deu para entender? Deus gosta dessas coisas, não é eu não, é Deus. Deus é o modo operante de Deus. Jacó pediu prosperidade de dinheiro, falou assim, o meu voto é em dinheiro, está aqui, Senhor. O Senhor vai me prosperar? Está aqui. É isso que eu quero dizer para você. Faça isso, porque isso é palavra de Deus para o seu coração. Que você, se não é para você, beleza. Mas é para alguns aqui, eu tenho certeza, porque senão o Espírito não ia colocar no meu coração. Então há pessoas que estão precisando, buscando algo de Deus. Deus tem todo o poder para fazer e realizar. Há poder num voto que você faz perante Deus. Cuidado, se você faz o voto, Deus te abençoa. Cumpra o voto. É só isso. Não é para mim, não precisa nem ficar sabendo. Nenhum pastor precisa saber, é você e Deus. É só um conselho, cumpra. Não é cumprir antecipadamente. Não, faça um voto com Deus. Jacó falou assim, se o Senhor for comigo, é isso. Senhor, esse é o meu voto ao Senhor. Aconteceu isso aqui, esse é o meu compromisso com Deus. Pouco, muito, não interessa. Para Deus é o compromisso que você fez com Ele. Aí você cumpra aquilo que você considerou no seu coração. Deu para entender? Amém? Não? Está claro? Se tiver dúvida quanto isso, procura a mim, procura o pastor Anselmo, a gente explica como é o voto ao Senhor. E Deus vai fazer isso aqui. Vamos só orar, vou colocar isso no altar de Deus. Pai, em nome de Jesus, essa palavra que o Senhor trouxe no meu coração.
que for do Senhor, ó Deus, para aqueles que realmente necessitam, Pai. Eu não sei quem é, mas aqueles que sim, entenderem isso, Senhor, Pai, ó Deus, se faz presente de uma forma especial, sobrenatural, abrindo portas que somente o Senhor pode abrir. E assim confiamos que o Senhor tem propósitos nas nossas vidas. Entregamos nossa vida e futuro nas Suas mãos. Agora levanta suas mãos aí. Pai, eu abençoo aqui agora os negócios dos Teus filhos. Levanta as suas mãos mesmo. Pai, eu abençoo aqui os negócios dos Teus filhos. Prospera no nome de Jesus. Traz, Senhor, a bênção. Traz novos negócios, traz clientes novos, traz prosperidade do Senhor, Deus. Eu profetizo uma semana na vitória. Eu profetizo, Senhor, bênçãos do Senhor. Pai, surpreenda teus filhos de uma forma especial, sobrenatural, Pai. Que venha, Senhor, muito mais do que eles estão pensando e imaginando, Senhor. Porque hoje determinamos que o Senhor vai à nossa frente, o Senhor está conosco. E assim abençoamos os seus negócios, abençoamos a posteridade, abençoamos, Senhor, tudo aquilo que tem se esforçado em fazer, sabendo que o Senhor tem muito mais a acrescentar, Pai. E assim, ó Deus, recebemos do Senhor as Tuas bênçãos, no nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor.